Está no altar do Senhor mais uma vez. Eu não mereço, eu não sou digno, mas o Senhor teve misericórdia. Eu creio que hoje o Senhor irá falar com todos nós nessa noite. Já aproveitando, já pegue a Bíblia de vocês aí e abram no livro de aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler aí o livro de Gênesis, capítulo 16. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e convidar você e sua família. Nessa próxima sexta, nós vamos ter PG, pequenos grupos, na casa do pastor Alex e a diaconisa Lili, e também na minha casa, diaconisa Kate e diácono Diego. Os endereços aí estão aí rodando aí nas redes sociais, estão rodando aí nas mídias da igreja, então você está aqui no telão também, pequenos grupos, nessa sexta-feira. Acho que o do Teens e o do Flow foi cancelado, é isso, né, Pri? É isso, né? O do Teens e o Flow foi cancelado nesse final de semana. Devido ao Acampa Dentro, que vai acontecer aqui na igreja também. Então, você é nosso convidado. Amém? Pequenos grupos nessa sexta-feira, às 20 horas. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor que vive e reina. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos, pois por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim a mulher de Abrão tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã, ele concebeu a Agar e ela concebeu. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Só até aí. Aleluia. Podemos assentar. Essa é uma história onde vamos dizer assim, que é meio que o início ali de Abraão. Quando Abraão ele tem um encontro com Deus, e Deus ele faz uma promessa a Abraão sobre a sua descendência. E Deus estabelece uma aliança naquele momento com Abraão. Naquele momento ainda Abraão usava o seu nome real, Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão, ou seja, Deus ainda não tinha mudado a história de Abraão. Deus ele firma uma aliança com Abrão. Mas aí nós vemos agora no capítulo 16 que Sarai, mulher de Abrão, ela, baseada nessa promessa, ela toma Agar, a sua serva, e dá a Abrão, para que Abrão tenha um filho junto com Agar, e que esse filho ele poderia se tornar a descendência. Deus havia prometido a Abrão que Abrão seria pai de multidões,
e que a descendência de Abrão seria como as estrelas do céu e a areia da praia. Mas aí vem Sarai. Então Sarai, ela pega simplesmente a sua serva egípcia, Agar, e entrega a Abrão para que eles tivessem um filho, para que ela concebesse um filho. O que isso significa? Que muitas vezes a gente recebe uma promessa do Senhor, a gente recebe algo do Senhor, e nós vamos lá e colocamos a mão naquilo que não é para colocar. A gente vai lá e tenta pegar atalhos, tenta pular etapas, tenta não passar pelo processo. Abrão havia uma promessa sobre a vida dele, de que a descendência dele seria numerosa. Porém Sarai, ela não soube esperar o tempo, ela não soube esperar o processo, passar o processo. Então ela vai lá e coloca sua mão e entrega a sua serva egípcia Agar a Abraão. Abrão ainda, nesse momento. Como nós podemos ver no verso 3, a palavra do Senhor fala que Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã, ou seja, Abraão já caminhava com o Senhor, Abraão já conhecia a Deus, ele já sabia que Deus era um Deus de promessa, mas mesmo assim, tanto ele como Sarai não confiaram no poder de Deus. E quantas vezes é assim comigo e com vocês? A gente recebe uma promessa, recebe algo do Senhor que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, mesmo dentro da igreja, caminhando, ouvindo, vendo os milagres que Deus faz, tem feito e ainda há de fazer. A gente simplesmente não confia e quer colocar a mão naquilo que Deus prometeu para mim e para você. E a gente muitas vezes quer colocar a mão naquilo, pular etapas, não passar pelo processo. Entenda, amados, é necessário passar pelo processo. É necessário, muitas vezes, a gente passar pelo processo, porque a gente precisa ter habilitação para receber aquilo que Deus prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, eu creio que Ele é fiel para cumprir. Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai trazer o marido, a esposa para a igreja, a família para a igreja. E eu creio que Ele vai cumprir. Só não coloque a mão, irmãos. Só não tente pular processo, pular etapas, pegar atalhos. O diácono Bartolomeu dirige caminhão. Eu creio que para ele chegar até essa etapa, ele fez curso, fez provas, passou por um processo, até ele conseguir essa habilitação. Para a gente dirigir um veículo, a gente precisa passar por esse processo para ter uma habilitação. Não há como a gente pular processo. E se nós continuar acompanhando a história, nós vamos ver que Agar e Sarai, elas começam a entrar em conflito dentro da casa de Abrão. No verso 4, fala assim: ela concebeu Agar e ele conheceu Agar e ela concebeu vendo ela que concebera e desprezou a sua senhora. Houve confronto, houve briga, contenda dentro da casa de Abrão por causa disso, porque ela simplesmente foi lá e colocou a mão naquilo que não era para pôr. E essa contenda, ela se estende ao casal. No verso 5 diz: então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que
que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. E aí continua: o Senhor julgue entre mim e ti. Contenda entre o casal. Às vezes a gente coloca a mão naquilo que não é para pôr. A gente põe a mão naquilo que mesmo que Deus prometeu que vai fazer, a gente tenta pular etapas, tenta pegar atalhos, e aí as consequências vêm sobre nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida do meu matrimônio. Deus está falando hoje com a igreja: não é para colocar a mão. Se eu te prometi, eu vou cumprir. Se você crê nessa palavra, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome dele nessa noite. E aí a gente continua lendo a palavra de Deus. A gente vê também um marido submisso, um marido que não tem responsabilidade, porque no verso 6 vai dizer: e disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Essa é a parte A do verso 6. Abrão poderia simplesmente resolver o problema, chamar as duas e: vem cá, Sarai, você é minha esposa, Agar, você é serva. Colocar cada uma no seu lugar. Mas Abrão não fez isso. 10 anos caminhando com o Senhor, como diz a palavra de Deus, como está escrito na minha Bíblia. 10 anos caminhando com Deus, mas não soube esperar a promessa. Às vezes Deus promete hoje, a gente já quer que se cumpra amanhã. Às vezes Deus promete hoje, já quer se cumprir hoje, no final do dia. Nós temos que passar pelo processo, igreja. Nós temos que passar pelo processo. Como eu disse aqui, eu volto a repetir: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai restaurar, Ele vai restituir, Ele vai salvar. Basta você crer, basta você continuar caminhando. Não é para pôr a mão, porque quando nós colocamos a mão naquilo que não é para pôr a mão, aí nós tomamos decisões e fazemos escolhas erradas. Como nós podemos ver aqui, Agar começou a olhar para Sarai com desprezo, com afronta. A sua serva começou a afrontar a sua senhora. Em Provérbios 30, 21 vai falar, na parte B do versículo: 3 coisas que Deus não suporta, e a quarta faz a terra tremer. Que diz assim: a serva quando fica herdeira da sua senhora. Sarai afronta Abraão, seu marido. Sarai bota a culpa em Abraão, que também se livra da culpa. Será que a gente consegue aqui fazer uma ligação e entender do homem culpando a mulher? Aonde é que a gente viu isso? Gênesis 3. Quando Eva dá o fruto para Adão, o Senhor vem: por que comeste do fruto que eu não falei para comer? E Adão fala: foi a mulher que me destes. Isso é atitude de homem frouxo. Entenda que aqui não é a situação da mulher, porque também existem mulheres que colocam a culpa nos seus maridos. Também homem frouxo. Então uma casa, ela precisa estar estruturada, onde o marido deve tomar o seu lugar que é de direito, e a mulher o seu lugar que é de direito como auxiliadora. E aí nós vemos também Sarai se vingando da Agar. No verso 6, na parte B, nós vamos ler assim: então Sarai a maltratou
e ela fugiu da sua presença. Nós podemos ver também uma serva rebelde, que não respeita o seu senhorio. Quantos crentes nós não temos também rebelde, que não respeita o seu senhorio, a autoridade de um pastor falando, dando direção, apontando o caminho que deve andar. Essas decisões podem trazer consequências no futuro, para as próximas gerações e até as nossas descendências. Se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ver que Agar, ela foge da sua senhora. Ela vai parar numa fonte que está no caminho de Sur. Sur significa fronteira, barreira, porque a região de Sur, ela ficava ao sul de Canaã, na fronteira com o Egito. E então o anjo do Senhor encontra ela e pergunta: para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Volta-te. Nós ouvimos aqui nos últimos 2 domingos a Priscila e o pastor Reginaldo falando que é hora de voltar, de fazer o básico, de voltar a se humilhar ao Senhor, de dobrar os nossos joelhos, de orar, de clamar ao Senhor. Não adianta eu receber uma promessa e simplesmente eu tentar pegar atalhos. Eu preciso clamar e confiar ao Senhor que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu a mim. E então, continuando, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. O Senhor está abençoando a descendência de Ismael. Mas não é porque o Senhor abençoou a descendência de Ismael que Ismael herdaria a promessa do Senhor. O Senhor ainda tinha feito, ainda existia aquela promessa de que Abraão e Sara teriam um filho, o filho da promessa. Em Romanos 9:8, o apóstolo Paulo vai nos alertar: mesmo que sejam filhos de Abraão, não fazem parte dos que vão herdar a terra prometida. Ismael nasceu segundo a carne, e não segundo o Espírito. A gente muitas vezes age na carne. Queremos a promessa, queremos pular etapas, queremos não passar pelo processo. Estamos agindo na carne. Precisamos começar a agir no Espírito. Precisamos começar a agir no espiritual, enxergar o que está acontecendo no espiritual. O crente, ele precisa entender o que é o espiritual. E ele precisa enxergar isso. E aí continua dizendo o anjo do Senhor: disse-lhe também o anjo do Senhor: concebestes e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Aqui o Senhor está falando como será Ismael. Ismael será uma pessoa de difícil relacionamento, uma pessoa dura, com coração duro. E aí nós podemos ver o que acontece hoje em dia, porque da descendência de Ismael vem os árabes. E nós conseguimos ver a guerra entre árabes e judeus até hoje. Porque uma decisão, porque uma escolha que não veio da parte de Deus, o que pode gerar nas próximas gerações.
a decisão, uma escolha que eu posso tomar hoje, que não vem da parte de Deus, o que ela pode gerar lá na frente para os meus filhos, ou para até mesmo a minha descendência, meus netos, bisnetos, e assim por diante. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Mesmo Sarai tentando pegar atalho, o Senhor, pela sua misericórdia, mantém a promessa que fez a Abrão. No capítulo 17 nós vemos que Deus firma novamente a aliança com Abrão. Ele muda o seu nome para Abraão. Deus também ele muda não somente o nome de Abrão para Abraão, mas também ele muda o nome de Sarai para Sara. Faz uma nova promessa de um filho com quem Deus firmará uma aliança. E esse filho é Isaque. Deus abençoou Ismael, mas a sua aliança é com Isaque. A aliança de Deus é com você. A aliança que Deus fez é com você. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então não é hora de você colocar a mão. Não é hora de você tentar pegar atalho, pular etapas. É necessário passar pelo processo. É necessário, irmãos, passar pelo processo. Eu citei aqui o diácono Bartolomeu, que para dirigir um caminhão ele precisou passar por um processo até chegar a essa etapa. Para os jovens começar uma faculdade ou até ter uma profissão, é necessário você passar numa escola, numa faculdade. É um processo. E não é do dia para a noite. Dura anos. Então é necessário passar por esse processo. Ele tem seu tempo para cumprir a promessa, mas ele escuta a oração do aflito, do desesperado, que tomou decisões erradas e estão colhendo os resultados trágicos disso. Deus, na sua misericórdia, transforma efeitos negativos e escolhas erradas em coisas de bem, em coisas de bênçãos para a vida das outras pessoas. Amém, irmãos? É uma palavra breve, é uma palavra curta. Gostaria de chamar aqui o pastor para subir aqui em cima. Eu gostaria que a igreja ficasse com essa palavra hoje, guardasse ela no coração e saísse daqui para viver algo novo do Senhor. E eu volto a repetir: se Ele cumpriu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha o que Deus colocou no coração do nosso evangelista Gilberto, quando fez a abertura do culto. Era necessário Jesus passar por Samaria. Agora Deus colocou no coração do diácono Diego que era necessário Abraão passar pelo processo. Olha as coisas como nesse altar se encaixam. Olha como que as coisas se encaixam. Olha como as coisas se alinham. E o diácono Diego foi feliz de falar que Abraão entendeu a promessa, aceitou o processo, mas na hora de receber passar pelos percursos. Por quê, pastor? Porque a promessa Deus faz. Agora, Ele não nos mostra os percursos dos processos. Por quê, pastor? Porque Ele, se me mostrar cada detalhe dos percursos do processo que eu vou ter que enfrentar, talvez eu não consiga chegar até o final. Então Ele me isenta de enxergar o percurso para me focar na promessa, e na promessa eu focada nela, Hebreus 11:1. Então o que vai acontecer? Eu vou suportando os processos e passando pelos percursos,
E quando chega no momento certinho, que Deus nunca falha, Ele nos apresenta a promessa.